A paz do Senhor, boa noite, passando para deixar com vocês uma palavra que o Senhor colocava fortemente no meu coração, aleluias. Amados, com a virada do ano vieram tantas informações, não é? Você viu tudo aquilo que foram profetizados, né? Falados, palavras fortes, aleluias. Porém, nós precisamos ter o discernimento, amados. O que seria o discernimento? A palavra é clara em dizer, amém? Que nós não devemos julgar, aleluias, os profetas, e sim as suas profecias, aleluias, orando, né, deixando ali, né, comparando com as escrituras, enfim. Quando nós recebemos uma profecia, nós precisamos, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, colocá-las ali diante de Deus, amém? Então vai falar sobre isso. Por quê? Não julgue o profeta, porque o Senhor ele fala como quer, quando quer e através de quem ele quer. Aleluias, isso é tremendo, amados. Por quê? Porque para que nenhuma carne se glorie de si mesma. Então, amados, não é título, não é cargo, não é se você é ou não é, aleluias, e o Senhor está falando através de profetas, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, em todos os lugares, em vários lugares, vocês puderam ver ali, amém, quem estava ali comigo, né? A gente estava conversando e a gente via, né, estados, regiões, até, enfim, né, outros países. E aí nós vemos que realmente o Senhor, a palavra, a mensagem dele, aleluias, para muitos foram as mesmas, glórias a Deus, mas de maneiras diferentes. Ou seja, o Senhor, ele é individual, para cada um ele fala de uma forma, mas todas elas, aleluias, todas passavam a mesma mensagem. Então nós estamos estudando, amados, amém, hoje sobre as profecias. Então nós pegamos ali, amém, o pessoal que tá junto pegou, a gente, né, estudou ali, aleluias. Eu coloquei só algumas que eram as mais familiares, amém, aquelas que realmente o Senhor já havia mostrado de alguma maneira, aleluias. E eu anoto tudo e eu falei, aleluias, anotem, glórias a Deus, anotem, deixem documentado, porque foi como eu disse, nós oramos por discernimento, mas não podemos, aleluias, de forma alguma, amém, de uma forma que, assim, a gente venha, amém, a não ouvir. Por quê? Porque o Senhor, ele fala, amados, e a palavra dele é clara em dizer que ele não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, é uma coisa que a gente pode analisar, porque a própria palavra nos diz que uns ele chamou para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas. Então existe sim um chamado diferenciado profético na vida de algumas pessoas, e é isso que muitos não entendem. Amados, a palavra vai dizer em Atos que o Espírito desceria línguas, aleluias, desceria ali o poder do Espírito Santo, dos dons, e capacitando jovens, amém? Crianças, adultos, velhos voltariam a sonhar, amém? Sonhos proféticos, enfim. Porém, a palavra, ela é muito clara em dizer, cada um tem o seu chamado,
Cada um ali vai ser capacitado na área que foi escolhido. Aleluias. Então, amados, todos nós somos chamados para levar as boas novas, para profetizar, amém? A palavra do Senhor, glórias a Deus. Todos nós, aleluias, cristãos que cremos no Senhor, que confessamos que Ele veio, aleluias, num corpo como o nosso, amém? Para se entregar, aleluias, no nosso lugar. Glórias a Deus, que Ele é o nosso único Salvador. Ele é o nosso intercessor, é o nosso remissor. Todos nós que cremos que Jesus veio em carne, aleluias, nós somos salvos, amém? Então isso é muito importante, porque está chegando, aleluias, cada vez mais sinais de que o Senhor, aleluias, está manifestando, aleluias, as suas comissões, amém? As suas convocações, amém? E Ele está falando, amém? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor me tocava muito com todas essas informações, glórias a Deus, que nós temos vistos, amém? Não é para terror, não é para preocupações, assim, além, amém? Daquilo que nos cabe, porque nós sabemos que Jesus, aleluias, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e é Ele, aleluia, só Ele, glórias a Deus, que naquele dia virá, amém? Para nos buscar, e nós temos que crer nisso, acreditar, aleluias, fazendo a nossa parte, amém? Portanto, amados, o importante é que nós venhamos a ter essa consciência que o Senhor, Ele esquadrinha os nossos corações. Então, isso é muito sério. Por quê? Porque existem situações, aleluias, onde a oposição pela palavra. O que é a oposição pela palavra? São os princípios do Senhor, amado. Porque nós seguimos, aleluias, aquilo que Jesus nos ensinou. Amém? Aquilo que está na palavra do Senhor. E ali nós vamos ver, aleluias, inúmeras situações. Então nós não podemos, glórias a Deus, generalizar. E isso, aleluias, está claro nas palavras do Senhor. Amém? Nós não podemos, nós não temos como, aleluias, com as nossas mãos separar o joio do trigo, porque Ele diz, deixai que cresceis juntos até que venha o tempo da colheita. Por quê? Porque Ele separa, Ele queima no fogo, aleluias, e o trigo, Ele dá fruto, né? Então, assim, o Senhor, Ele fala todas as coisas, amém? Não somos nós, não cabe a nós. Então, quando nós estávamos ali olhando, né, falando, anotando as profecias, glórias a Deus, a gente viu isso muito forte. Nós não podemos falar que é ou não é. Nós precisamos, aleluias, orar ao Senhor no nosso secreto e pedir que Ele venha com discernimento, amém? Com sabedoria, com revelação. Glórias a Deus. Por quê? Porque existem pessoas, aleluias, que foram comissionadas como profetas, amém? Que realmente têm dons diferentes, amém? Diferenciados, visões, sonhos, interpretações, línguas, amém? Então é bem delicado você, né, falar algo, amém, da pessoa. Então a Bíblia vai dizer, né, a palavra do Senhor, né, creia nos meus profetas e prosperareis, amém? Não, aleluia, isso é muito forte, não julgueis o profeta, e sim a profecia, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, é isso. Por quê? Porque nós, né, estamos ali sujeitos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a receber algo da parte de Deus.
Mas, amados, uma coisa que eu aprendi, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus fala, Ele testifica. Quando Deus, Ele fala algo, aleluias, isso é muito importante. Ele fala no teu secreto, glórias a Deus. E aí Ele levanta, Ele usa, Ele mostra, Ele confirma. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então isso é muito importante para a gente saber por quê. Está na palavra do Senhor que os fins dos tempos, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, nós chamaríamos o bem de mal e o mal de bem. Então essa inversão existe, glórias a Deus. Nós precisamos estar atentos, aleluias, para que a gente não venha deixar o nosso coração, aleluia, se corromper. Então, o que acontece? Nós precisamos vigiar, orar, jejuar, né? Nos separar e saber, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que o Senhor nos determinou a fazer, amados. Porque as pessoas, elas não entendem aquilo que o Senhor revelou só para você. Amém? Quando o Senhor te der algo, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, Ele vai confirmando, Ele vai te capacitando, Ele vai te preparando, aleluias, aquilo vai fluir, vai dar frutos, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E é aí onde a gente precisa tomar cuidado ao falar do outro, aleluias. O Senhor colocava isso muito forte no meu coração. Ao falar do outro, você não toca no outro, você toca em Deus, no próprio Deus, porque nós somos criaturas, aleluia, somos filhos agora, porque somos remidos, lavados, aceitamos Jesus e somos filhos adotivos, né, por adoção do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós, como filhos, nós temos a herança do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, mas antes de passarmos esse processo, nós éramos criatura, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todos somos sujeitos a falhas e nós não podemos cometer esse erro. Por quê? Porque nós estamos desacreditando, descredibilizando um chamado, às vezes algo que o Senhor tem com aquela pessoa que nós não sabemos. E ao falar, nós estamos tocando no Senhor, não na pessoa. Amém? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. A gente precisa entender que existem verdades, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque nós temos que, né, a palavra vai dizer que a gente não pode se conformar com as coisas desse mundo. Aleluias. Então nós temos sim, né, que lutar pela justiça, pela verdade da palavra do Senhor. Aleluias. Por isso que cada um, né, tem o seu individual, tem ali o seu particular, o seu secreto com o Senhor. Cada um tem o seu testemunho. Cada um tem a sua história, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito importante também falar. Por quê? Porque o Senhor, Ele é único, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos uma identidade em Cristo, nós fizemos uma sala reservada falando exatamente sobre isso. Nós temos identidade, aleluias, como filhos, amém? Então o Senhor, Ele nos dá uma nova identidade, Ele nos dá um novo nome, né? Ele fala isso conosco na palavra. Então nós temos uma identidade, amados, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, né? Que é o nosso chamado, é o nosso ministério, é aquilo que nós fomos, aleluias, comissionados a fazer para o Senhor. E então isso é uma coisa assim que cabe a nós, aleluias, identificar. Então, se o Senhor te deu uma visão, se o Senhor te deu um testemunho, se o Senhor te deu uma experiência, uma vivência, amém, você defenda, aleluias, não importa,
porque é um particular seu com Deus, né? Aquilo que Ele estabeleceu, e é através do seu testemunho, é através da sua experiência, do que você viveu com Ele, aleluia, que você vai alcançar outras vidas. Aquilo que você superou com o Senhor, a sua história, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é aquilo que vai te capacitar para você alcançar pessoas que passaram o que você passou, né? Às vezes parecido com aquilo que você viveu, amém? Mas nós temos que tomar esse cuidado. O Senhor, Ele é único, né? A nossa história é única nas mãos do Senhor. Então, às vezes o que acontece conosco não vai se resolver da mesma forma do que aconteceu com o outro. Por isso que o Senhor nos dá as nossas experiências, as nossas lutas, as nossas guerras, as nossas provações, aleluias, para que nós, venhamos a construir, amém, louvado seja o nome do Senhor, uma base sólida, na rocha, aleluias, com Ele, amém? Então, não foque, aleluias, não desvie, não distraia, porque aquilo que o Senhor tem com você é com você. Aleluia, histórias são parecidas, mas não são iguais. Então nós precisamos discernir, Na minha vida aconteceu dessa maneira, mas eu não posso medir a régua do meu irmão pela minha régua. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Não tem balança, aleluias, diferente. A balança é a mesma, louvado seja o nome do Senhor, mas eu não tenho como medir, aleluias, na régua da minha vida, do meu testemunho, daquilo que o Senhor me mostrou, uma história parecida com a minha, porque é parecida, mas não é igual. Então, amados, nós precisamos, aleluias, como igreja, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fala muito sobre isso, como igreja, saber discernir, amém? As histórias, as pessoas, aquilo que elas vivenciam, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, porque o Senhor, Ele fala na palavra dEle, amém? Mas nós sabemos que o nosso individual, o nosso particular, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Precisa ser preservado. Muitas vezes nós, por falta de entendimento, por falta de sabedoria, aleluia, também falhamos com os outros e conosco mesmo. Aleluias. Mas o Senhor, amém? Quando Ele estabelece, está estabelecido. Aleluias. Quando Ele fala, Ele sustenta. Quando Ele manda, Ele garante. Uma coisa é você fazer com a permissão dEle, com o comando dEle. Outra é você fazer pelas tuas próprias mãos. Amém? Então, tudo aquilo que a gente faz, forçado, aleluias, que a gente faz ali além daquilo que Ele nos determinou a fazer, amados, é pela nossa própria força. Então, precisa estar alinhado, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, com aquilo que o Senhor nos determinou a fazer. Amém? Então, consagre, aleluia, o primeiro dia do ano, consagre todos os seus planos ao Senhor. Consagre todos os seus projetos ao Senhor. Aleluia, consagre a sua vida ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amados. Amém? Entregue-se. Primeiro o reino, depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente precisa de discernimento, de cautela, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que não se volte, aleluia, contra nós, amém? Porque quando você toca no outro, você toca no Pai, porque todos temos um Pai.
Amém, amados? Então, assim, é uma coisa que a gente, conversando ali, a gente viu muitas situações, a gente viu muitas exposições, muitos comentários, aleluias, a gente, entende, aleluias, a diversidade, da visão que cada um tem, nem todos, aleluias, não é placa, não é doutrina, entendeu? Cada um ali, vem de uma denominação, alguns, não tem nenhuma denominação definida, às vezes vem até de outra religião, amados, e o Senhor, Ele é único, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele está em nós, por nós, amém? E isso é tremendo. Então, quem somos nós? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, como eu disse, que a gente estava vendo assim, o Senhor me leva a seguir essa linha. Amém? Aleluias. Com tantas informações, aleluias, tantas revelações, amados. A maior revelação está no seu quarto, no seu secreto, na palavra que o Senhor tem contigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu queria trazer para vocês uma palavra, amém? Para que não fique só aqui, a gente conversa, se deixava a noite inteira, mas que não fique só na minha palavra, no que eu estou ali, apresentando para vocês de uma certa forma. Eu queria que vocês lessem comigo, aleluias, abram a Bíblia de vocês em Apocalipse 1, louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe concedeu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deveriam acontecer, ou seja, em breve deveriam, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, pelos seus anjos, e enviou a notificação para João, o seu servo. Amados, não há outro como Jesus, ninguém se compara a Cristo, porque Ele foi o único sem pecado, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele vai falar de João, amém, que ali ele foi visitado, aleluias, levado para uma ilha, a ilha de Patmos, onde ele ficou escrevendo o livro de Apocalipse. Amados, ali ele viu Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, existe uma passagem ali, que alguns contestam, que diz que quando você vê a Deus, você morre, e como Moisés só viu, Deus, ele falava face a face com Deus, mas só viu, nas costas, pela brecha. Mas aqui, amados, João vê Jesus, aleluias, caiu como morto, não caiu morto. Então, a palavra, aleluias, ela vem com a revelação do Espírito Santo. Nós precisamos estar atentos, amém? São linhas, teológicas, Uns acreditam realmente que ninguém vê a Deus, outros, sabem que Deus é Jesus. Então, se João viu Jesus, aleluias, ele viu a Deus. Mas quem somos nós? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente precisa, tomar esse tipo de cuidado, aleluias, com as escrituras e estudá-las a fundo, amém? Mas eu acompanho essa visão, que João, aleluias, ele viu Jesus, ele descreve Jesus, amados, louvado seja o nome do Senhor, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, que de tudo o que foi visto. Então, a profecia lá de trás, já dizia, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, que Cristo voltaria. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado que ouve a palavra desta profecia. Olha lá. Guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amado, aqui o Senhor fala, que Ele virá e não tardará. Aleluia. Então nós precisamos nos separar,
todos os dias, aleluia, buscar a nossa salvação, a salvação dos nossos e de quem nós pudermos alcançar, aleluia, levar, aleluia, a palavra do Senhor, amém? Porque a salvação é individual, amados, mas o ID é nosso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, guarda isso no seu coração. A salvação é de cada um, amém? Nós não temos o poder de salvar ninguém, mas nós temos uma responsabilidade de levar a palavra, de semear em cada coração, amém? Então, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, você tem uma ferramenta poderosa nas suas mãos, poderosíssima nas suas mãos, é o seu celular, é o seu computador, vigia, aleluia, e use a rede, aleluia, use a internet, aleluia, para o bem, amém, para edificar, para levar a palavra do Senhor, não para criticar, não para apontar, amém, para falar a sua história, porque a sua verdade tem que ser dita, para falar o seu testemunho, para falar aquilo que o Senhor fez da sua vida, da onde Ele te tirou, os processos que você passou, porque vai alcançar outras pessoas, sim. Nós vemos tantas pessoas com histórias parecidas e que nem todas, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, amém, continuam. Por quê, amados? Por falta de alguém que de repente só venha com uma palavra, amém? Às vezes uma palavra sua muda a vida de alguém, amém? Porque a palavra é do Senhor, nós somos só instrumentos, mas a palavra, né, o agir é do Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui ele faz a saudação das 7 igrejas, amém? João e as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco por parte daquele que é, que era e que há de vir. Eu amo esse versículo, aleluias. E dos 7 Espíritos que estão diante do trono, glória a Deus. E da parte de Jesus, que é a fiel testemunho, primogênito dos mortos e o príncipe do rei da terra. Gente, isso é fortíssimo, profundo. Aleluias, ele é o primogênito dos mortos. Amados, ele venceu a morte. Ele é o primogênito. Até hoje ele é o único que venceu a morte. Voltou, ele arrancou. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, a chave, aleluias, das trevas, ele venceu a morte, glória a Deus, aleluias, e ele foi o primeiro e virá nos buscar, para que nós também venhamos a vencer e ir com ele para uma vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Esse versículo é demais, assim, porque ele é o primogênito, ele é o primeiro, ele é o único que venceu a morte. Morte, cadê o seu aguilhão? Louvado seja o nome do Senhor, tremendo, aleluias. E da parte de Jesus, glórias a Deus, que é aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a nossa primeira morte, aleluias, né? Entregar a nossa vida para o Senhor, né? Deixar com que Ele nos lave, Ele é o nosso remidor, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, e nos fez reis e sacerdotes, aleluias, para Deus e seu Pai, a Ele toda a glória e o poder para sempre, amém, amém, aleluias, amém, amados. Nossa,
eu amo essa leitura. Aleluia. Apocalipse. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram. Amados, você já pensou o Senhor Jesus, Ele chegando ali, aleluia, naquele dia que Ele vai ressuscitar os mortos para o julgamento? Nós precisamos entender que hoje Jesus, Ele é o nosso advogado, aleluia, mas Ele virá como juiz. E a gente precisa ter essa consciência. Aquele dia que Ele vir, Ele vai ressuscitar os mortos. E Ele vai ver aquelas pessoas que crucificaram Ele, que maltrataram Ele, que transpassaram Ele. Porque delas virá o julgamento para a vida ou para a eternidade da morte. Então nós, como cristãos que aceitamos o Senhor Jesus, somos batizados pelo arrependimento, lavados e remidos. Aleluia. Se perseverarmos até o fim, nós seremos salvos, porque nós cremos na nossa salvação em Jesus, na nossa nova vida. Aleluia. Eis que vem como as nuvens, todo o olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Amém. Lamentarão sobre ele. Porque a palavra vai dizer que Jesus, Ele é a pedra angular. É a pedra. Para uns, é a pedra de salvação. É a rocha. Para outros, é o julgamento, a condenação. Mas é necessário que dessa pedra Ele separe, como diz a palavra, uns à sua direita e os outros à esquerda. É muito forte, amados, é muito forte essa palavra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amados, essa palavra, Todo-Poderoso, é a soberania dele. É a soberania de tudo aquilo que é, que foi, que virá. Aleluias. Ele sabe do seu passado. Ele te tirou de lá. Ele está vendo o seu presente. E Ele já sabe aonde você vai chegar. Aleluia. Portanto, não esqueça de onde o Senhor te tirou. Não se esqueça de quem você era antes de encontrar Jesus. Porque Jesus, amados, Ele é soberano. Ele vence. Ele é invicto. Não tem contra Ele. Então nós vemos que o inimigo, ele tem as artimanhas, mas que Jesus já venceu ele na cruz, por mim e por você. Amém? Jesus já venceu, já está decretado. Ele vem só para cumprir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A missão, a profecia. Aleluia. Porque naquele dia diz que Ele vai derrotar. Já está derrotado, mas Ele vai derrotar. Então nós não temos que ter medo. A igreja do Senhor não tem que ter medo. Amém. Porque Jesus é quem faz
é o único que pode. E a gente precisa permanecer. Amém? Amém? E a nossa coroa está guardada com Ele. A nossa salvação está guardada com Ele. E se está guardada com Ele, amados, ninguém tira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você precisa acreditar nisso. Aleluia. João vê Jesus glorificado. Ai, eu acho lindo essa parte. É sério. A gente falou que João vê Jesus. Olha como ele descreve Jesus. Eu, João, que também sou vosso, aleluias, irmãos e companheiro, glória a Deus, na aflição do reino, todos nós. João foi o último discípulo, todos já tinham morrido. João morreu de velhice, mas porque o Senhor tinha um propósito ali com ele, levou ele lá para a ilha e ficou com ele lá para ele escrever o que viria, que haveria de vir, aleluia, mas todos os outros já tinham morrido. Amados, Pedro foi crucificado de ponta cabeça, porque falou que não era digno de ser crucificado como tinha sido Jesus. Paulo foi decapitado. Isaías foi cerrado ao meio. Olha, as aflições que hoje nós passamos, amados, não se compara ao que passaram esses profetas, esses discípulos. Nós hoje temos essa liberdade de poder falar a palavra, de poder pregar a palavra, mas já está nos dias em que alguns lugares nós sabemos que é proibido. E o Senhor fala forte no meu coração, aleluia, que nós precisamos ler a palavra, porque nós temos uma palavra, nós temos a Bíblia nas nossas mãos, amados. Nós temos hoje, mas haverá o tempo que a palavra vai vir do nosso coração, que a palavra virá, talvez sem a gente poder ler, mas a gente tem que gravar ela no nosso coração. Quando você não tiver uma Bíblia na sua mão e você encontrar alguém que precise de uma palavra, aleluias, tenha ela no seu coração para semear na vida de alguém. Aleluias. Portanto, é muito importante que nós venhamos a ler, a estudar a palavra do Senhor, amém? Aleluias, porque nós não sabemos quando o Senhor vai querer falar através de nós. E nem sempre, às vezes, nós estamos ali com ela em mãos, mas nós temos que estar com ela no nosso coração. Aleluia. E aí, João foi o último que sobrou. Todos já haviam morrido, mas o Senhor tinha um propósito. E aí, vou voltar aqui para a palavra. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na perseverança de Jesus, Cristo, que estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, ele estava escrevendo o testemunho, ele estava escrevendo aquilo que, o Espírito Santo estava ali falando para ele que aconteceria. Eu fui arrebatado no Espírito, aleluia, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz de trombeta. Olha o que ele relata, que a voz era como uma grande trombeta. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados. Então, assim, a voz como a de trombeta. No versículo 11, vai descrever que ele disse: o que vês, escreve-o num livro, aleluias,
e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aleluias, cada uma delas, aleluias. Jesus descreveu de uma forma minuciosa, pelas mãos de Paulo. Aleluias. E ele sabia a debilidade de cada uma. Glória a Deus. Mas uma coisa é certa: porta nenhuma do inferno prevalecerá contra a igreja do Senhor. Aleluias. Digita amém. Eu tomo posse dessa palavra, porque é promessa do Senhor nas nossas vidas, amados. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma roupa comprida e cingido pelos, aleluias, peitos com um cinto de ouro. Aleluias. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como de uma lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Amado, Jesus aqui ele descreve como cabelos brancos. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, ou seja, eterno. Aleluia. A eternidade de Cristo. Porque ele faleceu aos 33, ele foi morto aos 33 anos. Mas aqui ele se apresenta com cabelos brancos. Aleluias. A eternidade de Cristo. Aleluias. Os seus olhos eram como chamas de fogo, porque a palavra diz que ele é fogo consumidor. Aleluias. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Aleluia, Jesus. Os pés, aleluias, aleluias, como se refinados em uma fornalha. Amados, aleluias. Aqui ele está dizendo que os pés de Jesus foram refinados em uma fornalha. Ele passou pela fornalha. Ele passou por tudo aquilo. E ele venceu. Aleluia. Aqui o Senhor coloca no meu coração que representa, aleluia, a invencibilidade. Não há quem possa. Aleluia. Ele é o maior. Ele é o soberano. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E a sua voz era como voz de muitas águas. E água é vida. Aleluia. Oh, glórias. Muitas águas. A água da vida. A fonte. Aleluia. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. A força dele, a luz. Aleluia. Glória a Deus. E da sua boca saiu uma espada aguda. Amados, a espada. A palavra diz que Jesus ele não veio para trazer paz, ele veio para trazer a espada. E que nos fins dos dias os maiores inimigos seriam os da sua própria família. É forte demais, mas há muito tempo já está se cumprindo. E nós não estamos percebendo, porque todos nós que confessamos a mesma fé somos uma família, a família de Cristo. Somos o reino. Amém? E a gente pode ver pelas notícias, até os de sangue. Até os de sangue estão se voltando um contra os outros. É a profecia.
Mas nós somos chamados e escolhidos para fazer a diferença, para lutar, para entrar na brecha, para guerrear. Em nome de Jesus. Porque é em nome de Jesus, não é no nosso nome. É em nome de Jesus, amados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha na sua destra 7 estrelas e da sua boca saía uma aguda espada. Aleluias. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Aleluia. Ele não caiu morto. Ele caiu como morto. Então aqui, aleluia, é quando eu falo que a palavra, amém, ela revela algumas divergências de visão, amém? Mas eu creio que a palavra diz que ele caiu como morto, mas diz também que ele viu Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele pôs sobre mim a sua destra e disse: não temas, eu sou o primeiro e sou o último. E vivo e fui morto, mas estou aqui vivo para todo sempre. Aleluia. Eu tenho a chave da morte e a do inferno. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Amados, ele se fez, ele passou tudo o que ele passou para arrancar a chave que nos condenava. Aleluias. A chave que o diabo tinha ao nosso respeito. Ele tomou a chave. Ele venceu a morte por nós. Aleluia. E não tem como não se emocionar. Porque ele foi morto e ressuscitou. E venceu para nos buscar. Aleluia. Escreve essas coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Aleluia. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra. Aleluia. São os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Aleluia. Até aqui, amados. Amados, é uma coisa assim que é sem explicação. A verdade é essa. Nós não temos como explicar Deus. Aleluia. Ele é mistério, ele é espírito, e nós não temos como explicar a natureza, a soberania. Nós não temos. Mas nós temos que ter a certeza, aleluias, que ele vive e ele reina. Aleluias. E que ele, no final dos tempos, ele nos dará a vitória. Amém. Guarda isso no seu coração. Jesus já venceu por nós e virá nos buscar. Amém. Então vamos nos manter firmes, independente do que venha pela frente. Porque Jesus, ele nos protege e nos livra de todo o mal. Amém? Até amanhã.